Olá pessoal do YouTube, olá alunos, aqui é o professor André de Física com mais uma aula para o nosso canal, sendo que agora a gente vai abordar o tema Lei de Coulomb, que é um assunto importante, tá? É um assunto que traz uma equação grande, mas que também envolve o conteúdo de antes, que é a lei da ação e reação, tá? Então vamos começar aqui. Lei de Coulomb, tá? O que diz a lei de Coulomb? Primeira coisa, tem que saber a lei, tá? Se eu tiver duas cargas pontiformes, o que é pontiforme? São cargas pequenininhas, e elas foram colocadas no vácuo, Coulomb descobriu, e vai ter uma força de interação entre essas cargas, que vai ser diretamente proporcional ao produto das cargas, e inversamente proporcional à distância que separa as cargas ao quadrado. Às vezes se pede para marcar a resposta correta sobre a lei de Coulomb, e eles botam inversamente proporcional à distância. Não, é a distância ao quadrado, tá? Então eu coloquei a lei aqui. Tem que saber essa lei, tá? Então, e aí a lei, na verdade, lei é a equação. Aqui tem a equação de Coulomb, onde a equação de Coulomb diz que essa força aqui da interação entre as carguinhas pontiformes, cargas muito pequenas, né? É diretamente proporcional à constante aqui também, tá? Mas que é diretamente proporcional ao produto das cargas, tá? Ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância que separa as cargas ao quadrado. Inversamente porque está embaixo aqui, e ao quadrado, tá? Então é só ler a equação. A força da interação entre as cargas é diretamente proporcional ao produto das cargas, porque se aumentar a carga, vai aumentar a força, tá? E inversamente proporcional à distância que separa as cargas ao quadrado. Dá pra gente ver que essas cargas estão em módulo aqui, ó. O que quer dizer módulo? Se as cargas tiverem valor negativo, o módulo retira o sinal negativo. Só me interessa o valor da carga, tá? Então, tem aqui na lei, aqui, ó, é importante colocar que essa força é diretamente proporcional ao produto das cargas em módulo e inversamente proporcional à distância que separa as cargas ao quadrado. Eu acho que eu esqueci de colocar o módulo aqui, mas tá certo, tá? Mas na verdade, a lei de Coulomb mesmo é ler essa equação aqui. Vou ser chato e vou ler de novo. A força de interação entre as cargas é diretamente proporcional ao produto das cargas pontiforme em módulo e inversamente proporcional à distância, tá, que separa as cargas ao quadrado. Ok? O que é o K? É uma constante, tá, da eletrostática no vácuo. Tá? É uma constante da eletrostática no vácuo, eu não coloquei vácuo ali, tá? E ela tem valor de 9 vezes 10 na 9 newtons metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Por que newton? Tá? Que newton é unidade de quê? De força. Se eu separar aqui, ó, se eu deixar o K sozinho, o D ao quadrado vai pra cá, ó. E D ao quadrado é metro ao quadrado. Então, newton com D ao quadrado e Coulomb vezes Coulomb vai dar Coulomb ao quadrado. E o Coulomb ao quadrado, que está aqui, ó, vai para baixo aqui dividindo, tá? Então se eu separar a equação aqui, eu vou separar o K, vai ficar fácil de ver a unidade, parece um bicho-papão aqui. A distância entre as cargas tem que ser em metro, porque a constante está em metro, tá? É uma carga pequena, eu quis uma carga pequena, tá? E aí antes de ir pro gráfico lá, de Coulomb, que explica bastante sobre a lei de Coulomb, aquele gráfico lá, se tu entender ele, tu sabe toda a matéria, eu vou falar um pouco da matéria do primeiro ano. Porque aqui, ó, na verdade, se eu pensar assim, eu posso dizer que a carga 1 fez o que na carga 2 aqui, ó? Uma ação. E quem sofre a ação faz a reação. Então aqui eu tenho uma reação. Isso aqui nada mais é do que a terceira lei de Newton. Então se eu considerar essa força aqui como ação, ó, quem faz a ação sofre a reação. Então isso aqui é um para-ação e reação, tá? Que tem mesma direção, tá? Mas sentidos o quê? Contrário. O que diz a terceira lei de Newton? Que as forças, tá, de ação e reação em módulo são iguais, tá? E elas possuem mesma direção, mas sentidos contrários. E a ação e a reação sempre estão em corpos diferentes.
Por isso que vale a terceira lei de Newton. Tem que estar em corpos diferentes. A ação está num corpo e a reação está no outro. Tem gente lá que eu dou aula no primeiro ano, na matéria de terceira lei de Newton, que não consegue entender onde está ação e reação. Eu vou dar um macete para vocês. É só gravar isso aqui, ó. Se eu faço a ação está lá naquele corpo. Quem faz a ação sofre a reação. E eu estou sofrendo a reação. Se eu ficar quieto aqui e não fizer nada, eu não vou sofrer reação. Agora, se eu der um soco no quadro, o que eu fiz no quadro? Uma ação. A ação está no quadro e a reação está na minha mão, está em mim. Então lá, grava esse macetezinho aqui, assim, ó. Quem faz a ação lá naquele corpo sofre a reação. Porque gosto muito de perguntar em prova, onde é que está a ação, onde é que está a reação? Não para ação e reação. Se tu souber esse macete que eu te falei, não vai errar nunca, tá? Bom, aquela equação ali, infelizmente tem que saber ela, da lei de Coulomb. E aí, vamos interpretar ela no nosso gráfico. Assim, ó. Digamos que as nossas cargas aqui, ó, o Q1, tá? E o Q2 estão numa distância que eu vou chamar aqui de D aqui, ó. Tá? A distância D. E aí aqui tem uma força bem grande atuando nelas. Uma força bem grande. Tá? E essa força é dada por essa equação aqui. Se eu pegar e dobrar o valor dessa distância, dobrar o valor da distância aqui, ó, passar a ser uma distância dobro, 2D aqui, ó. 2D. O que vai acontecer com a minha força? Essa força aqui vai diminuir. Mas vai diminuir quantas vezes, guris? Olha aqui, ó. Tá? Eu vou apagar aqui, tá? Espero que vocês tenham copiado para me explicar, tá? Aquele gráfico ali. Então assim, ó. Pela equação, o valor da força F é a constante vezes carga em módulo, né? Dividido pela distância quadrada. Esse é o valor da força. Para uma distância D, ok? Para uma distância 2D, o que vai acontecer com a minha força? Vai ser constante, carga 1 vezes carga 2, tudo isso aqui em módulo, dividido por 2D, só que tudo ao quadrado. Então o que vai acontecer, ó? Se eu continuar fazendo essa minha conta aqui, ó, como é que vai ficar a minha força? F igual a constante, Q vezes Q, dividido por 2 ao quadrado, quanto que é? 4. E D é D ao quadrado. Vocês concordam comigo que para uma distância aqui, ó, 2D, a minha força ficou isso aqui? Só que a minha força lá que eu tenho lá, ó, ela tem esse valor aqui, ó. Essa força que eu tenho aqui, ó, que é o F dela, ó, ela tem esse valor aqui, ó. F ficou, a minha força que eu tinha lá é isso aqui, ó. Se eu colocar essa força aqui, ó, estão enxergando aqui na equação que eu circulei de vermelho essa equação aqui? Essa equação que a gente está vendo aqui circulada é essa aqui. E ela vale quanto? F. E ficou F dividido por quanto? Por 4. Então se eu dobrar a distância, ó, a minha nova força, que eu vou chamar de força 2D aqui, ó, a minha nova força 2D vai ser o que? F dividido por 4. Então por isso que o meu gráfico ficou aqui, ó. Para uma distância 2D, o F foi reduzido quantas vezes? 4. Porque é ao quadrado, guris. É inversamente proporcional ao quadrado. Se eu colocar o número 2 aqui, ele vai ser elevado ao quadrado. Se eu colocar o 2 aqui, ó, 2 ao quadrado, quanto que é? É 4. Essa força vai ficar 4 vezes menor. Se eu colocar o número 3 aqui, guris, se eu colocar o número 3, vai ser, ó, 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado quanto que é? É 3 vezes 3. Então quanto que vai ficar daí? Desculpa, aqui eram 2. Vai ficar 9. Tá? Então o que aconteceu aqui, ó? Para uma distância
3D, a minha força vai ficar 9 vezes menor, né? É só pensar, ó. Se eu colocar o 3 aqui, ó. Se eu colocar o 3 aqui, quanto que é 3 ao quadrado? Ó, quanto que é 3 ao quadrado? É 9. E aí, a minha força F, para uma distância D, eu enxergo isso aqui aonde? Isso aqui eu enxergo aqui, que é o valor da minha força F. Só que ficou dividido por quanto? Por 9 quando eu coloquei 3D. Quando eu peguei o D e coloquei 3D, o meu 3 vai ser elevado ao quadrado e 3 ao quadrado é 9. Então a minha força vai ficar 9 vezes menor. Tá? É sempre ao quadrado. Se eu colocar o número 4 aqui, vai ficar 4 ao quadrado. Quantas vezes a minha força vai ficar menor? 4 ao quadrado é 16, vai ficar 16 vezes menor. Beleza? Tá? Então, o meu gráfico dá uma parábola. Pô, por que dá uma parábola? Por causa desse quadrado aqui, né? Dá uma parábola com concavidade para onde? Para cima. Com concavidade para cima. Dá uma parábola com concavidade para cima. Então aqui, ó, para uma distância 2D, eu vou ter uma força que vai ser quanto? Bem menor. Vai ser uma força F dividido por quanto? Por 4. Se eu colocar uma distância 3D, vai ser uma força F dividido por 9. Vai ficar bem menor ainda. E se eu colocasse aqui embaixo um valor 4D, estão vendo que meu gráfico está quase pegando no eixo da distância aqui. Vai ficar cada vez menor a minha força. Até chegar a um ponto impossível de eu conseguir colocar no gráfico. Tá? Então eles gostam muito de pedir em prova. Reduzindo a distância das cargas 2 vezes. Como é que fica a força? Se eu reduzir a distância, aí eu já penso assim, ó, quanto mais perto, mais força. Tá? Mas agora, se eu aumentar a distância, o que vai acontecer? Se eu aumentar a distância, quanto mais longe, menos força. Porque isso aqui pode ser o contrário também, ó. Pode ser o contrário. Aí fica um pouquinho mais difícil de ver. Então vou apagar aqui, espero que vocês tenham copiado. E vou mostrar o contrário. Tá? Daí lá não é o caso do nosso gráfico ali. Aí é a parábola para o outro lado. Então assim, para uma distância D, eu vou ter uma força que vai ser constante vezes carga. Tá? Opa! Vezes carga em módulo dividido por D ao quadrado. Esse é o valor da minha força F. Agora se eu colocar uma distância D dividido por 2. Cara, se eu colocar D dividido por 2, como é que vai ficar? F igual a K vezes Q1 vezes Q2. Aqui não influencia nada. Na hora de eu colocar aqui, eu vou colocar o quê? O D dividido por 2, só que tudo isso aqui ao quadrado. Eu vou ter que seguir uma continha aqui. Tá? Aqui, ó, vai ser K, Q vezes Q. Tô só copiando. D ao quadrado dividido por quanto? Por 4. Aí, gurizes, ó. O que eu tenho aqui? Um número dividido por uma fração. O que a gente faz na fração aqui, ó? A gente pega e inverte a fração. Não sei se vocês lembram disso. Vai ficar o que aqui, ó? Constante, carga 1 vezes carga 2. Tudo isso aqui em módulo, dividido por D ao quadrado. E aí o 4 que estava embaixo vai para onde? Vai lá para cima, ó. Inverteu aqui, ó. Quando a gente tem um número dividido por uma fração, a gente inverte a fração. E aqui, ó, que eu vou circular aqui, ó, era a força que eu tinha lá, ó. Então aqui, ó, posso chamar tudo isso aqui que eu circulei aqui, ó, tudo isso aqui que eu circulei de F. Então fica 4F. Isso quer dizer o quê? Se eu colocar as cargas mais perto, é óbvio que a força vai ser maior. Se eu colocar mais longe, a força vai ser menor. Então aqui, ó, cada vez mais longe, menor a força. E sempre ao quadrado. Se eu colocar mais perto, no caso, tem uma distância D. Reduzir a metade a distância. O que vai acontecer? Vai aumentar a força. E vai aumentar ao quadrado. Vai aumentar sempre ao quadrado. Se eu reduzir a metade, vai aumentar 4 vezes. Se eu reduzir 3 vezes, vai aumentar quantas vezes? 9 vezes. Se eu reduzir 4 vezes, vai aumentar 16 vezes. Quanto mais perto, maior. Quanto mais perto das cargas, maior a força. E sempre ao quadrado. Quanto mais longe as cargas, que é o caso aqui, quanto mais longe as cargas, menor a força.
e vice-versa. Tá bom? Essa é a parte teórica. Se tu entender isso aqui, tu resolve qualquer questão. Cai muito isso. Reduz a distância, quanto vai ficar a força. Aumenta a distância, quanto vai ficar a força. E também essa força pode ser influenciada pelas cargas. Se eu dobrar as cargas aqui, ó, colocar um 2 aqui e um 2 aqui, 2 vezes 2 vai ser quanto? Vai ser 4. Se eu dobrar as cargas, a força vai ficar 4 vezes maior. O que diz a lei de Coulomb? A força é proporcional às cargas. Se eu for aumentando as cargas, vai aumentando a força, proporcional. Não tem quadrado ali. Se aumentou duas vezes cada carga, 2 vezes 2 é quanto? 4. Beleza. Agora vamos resolver um exemplo. Tá? Vamos resolver um exemplo. Tem gente que se apavora com essa matéria aqui, mas não é tão difícil. Tá? Só pegar o jeito. Aí eu coloquei um exemplo aqui, tá? Que pode até cair numa prova de, tá? Qualquer prova pode ter um exemplo desse. Duas cargas, que 3 vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 aqui pode ser chamado de micro Coulomb. Micro é o uzinho, que vale 10 a menos 6. Tá? Depois eu escrevo ali os valores deles, do micro, do nano e do pico. Outra carga 2 de 5 vezes 10 a menos 6, estão a 5 centímetros de distância, aqui está a distância, no vácuo, sendo a constante 9 vezes 10 a 9, determina a intensidade da força. Bom, vou fazer o desenho aqui. Aqui eu tenho uma carga, aqui tem outra, as duas são positivas, então a força vai ser de repulsão, que pode perguntar se a força é de atração ou repulsão. Tá? Aqui eu tenho uma distância aqui, e nesse caso aqui é 5 centímetros, e aqui tem uma coisa que é importante, ó, o K vale 9 vezes 10 na 9 newtons, metros quadrado por Coulomb ao quadrado. Aqui apareceu metro, ó. Metro com centímetro não dá. Metro com centímetro não dá. Aí eu tenho que saber passar de centímetro para metro. Vou pagar todas essas contas aqui, tá? E vou relembrar os macetes para vocês. Pessoal, 1 metro tem 100 centímetros e 100 é a mesma coisa que 10 na 2. Então, quando eu vou passar de metro para centímetro, eu multiplico o número vezes 10 na 2. Então, 1 metro é 100 centímetros. E de volta, eu multiplico por 10 na menos 2. Ok? Beleza? E aí eu vou continuar resolvendo o nosso exercício. Então aqui a nossa distância vai ser quanto? 5 vezes 10 na menos 2. O que agora? Metro, por causa dessa afirmação aqui. 1 metro a 100 centímetros, que é 10 na 2. Então, de metro para centímetro, ó, 1 metro é 100 centímetros, 10 na 2 centímetros. Na volta por 10 na menos 2. Quanto que vai ser a força? Como é que é a equação? É constante, carga 1 em módulo, vezes carga 2 em módulo. Lembre que esse módulo, se tiver uma dessas cargas que for negativa, some o negativo, no caso não é o nosso caso agora, dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado. F, aqui vai ser, pegar a caneta azul agora, vai ser 9 vezes 10. Esse 10 na 9 aqui geralmente eles dão, essa constante, tá? Nunca vi não dar, mas eles dão sempre. Tá, é uma constante. A nossa primeira carga vale quanto? Tirando lá 3 vezes 10 na menos 6. Tá? Em módulo. Lembra, o módulo não tira o sinal do expoente, só aqui, só do 3 tira ali. Vezes módulo de 5 vezes 10 na menos 6. Tudo isso aqui dividido por quanto? Por 5 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Botei bem longe, bem espaçado. E aí? Essas contas a maioria do pessoal não lembra como é que você faz. Vamos devagarinho então. Em cima, é só multiplicação. Na multiplicação com números com potência, a gente multiplica os números e depois
mantém a potência e soma os expoentes, lembra? Esses expoentes aqui vão se somar, ó. E esses números aqui vão ser multiplicados. Então, vamos começar com 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5. Ou faz 9 vezes 5 dá 45. Vezes 3. Talvez fique mais fácil de fazer. Ah não, vamos fazer a conta. 9 vezes 3, 27 vezes 5, ó. 9 vezes 3, 27. Vezes 5. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 2, 10. Com 3, 18. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5, 185, ó. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 2, 10. Com 3, 18. Então, em cima deu quanto? 185 vezes 10. E agora? O nosso expoente aqui. Eu vou ser bem didático aqui, ó. Quando a gente tem expoentes, a gente faz o que com os expoentes? A gente soma eles aqui, ó. Vai ficar 9. 9 mais menos 6. Mais menos 6. Isso aqui, ó. 9 com menos 6. Vai ficar 3. 3 com menos 6 vai ficar menos 3. Então, ó, menos 6 com menos 6 é 12. 12 negativo. 12 negativo com 9 positivo vai ficar menos 3. Tá? Deixa ali. Depois eu boto a resposta embaixo. Só para vocês se acharem. Tá? Então lá, ó. Na multiplicação de potência a gente soma os expoentes, ó. Aí o mais com menos vai ficar menos, o mais com menos vai ficar menos. Aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Quando a gente tem potência quadrada, a gente eleva ao quadrado, eleva esse quadrado, esse 5 aqui, que é quanto 5 ao quadrado? É 25, porque é 5 vezes 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Vezes potência na 10 a menos 2 mais ao quadrado. Quando eu for elevar ao quadrado potência, eu sempre multiplico os expoentes. Aí vai ficar o que aqui, ó? Vai ficar 10, que é menos 2 vezes 2 aqui, ó. Que vai ficar menos 4. Então eu deixei aqui para vocês entenderem, copiarem, ó. Quando eu tenho potência elevada ao quadrado, eu multiplico os expoentes. E aí vai ficar quanto aqui? Agora, vamos escrever de caneta. Essa caneta azul tá querendo falhar aqui. Tá bom? Vai ficar um cinema isso aqui. Vamos escrever de preto, tá querendo falhar essa azul aqui. Então a minha força vai ser quanto? 185. Aqui o 185 já dá para dividir pelo 25, então vamos dividir, ó. 185 dividido por 25. No mínimo vai dar um número quebrado para judiar da gente. 185 dividido por 25. Quantas vezes será que cabe o 25 dentro do 185? Se fosse 100, daria 4 vezes, né? 4 vezes 25, 100. Se fosse 150, daria 6 vezes. Como é 185, bom, vai dar o 7. O 8 não dá, o 8 passa. Então vai dar o 7. Ó, 7 vezes 5, 35. Vai 3 lá. 7 vezes 2, 14. 14 com 3, 17. Sobrou quanto aqui? 10. 10 por 25 não dá. Então tem que colocar vírgula aqui e 0 aqui. E aí fica 100 por 25, quanto que dá? 4. 4 vezes 25, 100. Fechou. Beleza? Então aqui vai dar quanto? 7,4. Vezes 10 no quê? Na menos 12 aqui, com menos 6 dá menos 12. Com mais 9 dá menos 3. Só pratique aí para vocês verem. Dividido por 10, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Guris, agora eu tenho 7,4, potência 10 na menos 3, dividido por 10 na menos 4. Esse 10 na menos 4 eu posso passar ele para cima com o sinal trocado. Ou simplesmente posso diminuir os expoentes. Na divisão de potência eu diminuo os expoentes. Mas daí vocês vão se atrapalhar, porque vai ficar menos 3, menos 4. E menos com menos 4 vai ficar mais 4.
tá? Aí vai ficar um... Então, vou passar para cima para você não se atrapalhar. 7,4 vezes 10 na menos 3 vezes 10 na 4 aqui, ó. Aí o que aconteceu? Eu posso fazer isso lá nas regras das potências. Quando eu tenho uma potência embaixo, eu posso passar lá para cima com o sinal do expoente trocado. E aí, tem uma multiplicação de potência, eu só somo os expoentes. Menos 3 com mais 4 vai dar 1. Então a minha resposta aqui, ó, vai ser 7,4 vezes 10 na 1. E 10 na 1 é 10. E 7,4 vezes 10, se eu fizer aqui, ó, 7,4 vezes 10, eu vou ter uma força de 74 newtons. Esse é o valor da minha força do meu exemplo lá. Tá? Então, eu vim daqui lá pra cima, resolver o meu exemplo. Né? Expliquei lá porque com centímetro e metro, aí que eu comecei a fazer. Tá bom? Então, eu acho que por aqui nós encerramos, né? A gente viu toda a parte de teoria da lei de Coulomb, a gente viu a equação, não pode esquecer a equação. A gente viu o gráfico, que quanto maior a distância, menor vai ser a força, só que ao quadrado, tá? Vai diminuir ao quadrado. E se for ao contrário, se for diminuindo a distância, a força vai aumentando, só que sempre ao quadrado. Se eu dobrar a distância, não vai dobrar a força, vai quadruplicar a força, porque tem um quadrado ali, tá bom? E aí eu fiz um exemplo de cálculo, esse exemplo de cálculo assusta, porque tem bastante matemática da quarta série, quinta série aqui. Tá? Aí, o que eu posso fazer para ajudar vocês é fazer devagarinho, que nem eu fiz aqui, tá? Tá? Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula, que eu vou resolver mais 2 exercícios de Coulomb na próxima aula, ok? Até a próxima.